Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o exame, é o famoso esterossalpinografia. Fica comigo até o final. Bom, pessoal, eu já fiz esse exame, o esterossalpinografia. É um nome difícil de falar, é um nome complicado, mas esse exame é muito importante. Eu vi a necessidade de falar sobre esse assunto porque eu tava vendo no Instagram as postagens, né, e eu vi uma postagem de uma mulher, né, desesperada, porque ela teve que fazer esse mesmo exame, só que ela ficou tão preocupada por conta dos riscos, que tinha que assinar um papel lá falando dos riscos, que você estava ciente dos riscos e tal. E aí no papel em que ela assinou falava que poderia até ser fatal, por conta de alergias. E assim, ela ficou muito assustada e foi embora e não fez o exame. Ou seja, ela não chegou a pesquisar sobre o assunto, né? Se você pesquisa sobre esse assunto, sobre esse exame, você vai perceber que sim, é um exame complexo, mas é um exame muito importante para as mulheres que estão tentando engravidar. Bom, o que é esse exame? Esterossalpinografia é um exame que é feito para avaliar as suas trompas. Em muitos dos casos, as mulheres que estão tentando engravidar, elas não conseguem por conta das trompas estarem obstruídas. E aí, se a sua trompa está obstruída, pode acontecer duas coisas muito sérias. Ou você não engravida, ou então você pode ter a gravidez nas trompas. Tem um nome para isso, eu vou colocar aqui embaixo que agora eu me esqueci. E aí, essa gravidez nas trompas, se você tiver ela, você pode perder uma das suas trompas, né, na qual ela estiver ocorrendo. Eu conheço uma pessoa que, infelizmente, ela perdeu as duas trompas, e assim, foi uma série de coisas. Não sei se foi o motivo, se foi as trompas obstruídas, mas eu sei que ela teve essa gravidez e ela perdeu os dois ovários. Então, é uma coisa muito séria, é um exame muito importante que todos nós deveríamos fazer antes de fazer qualquer outro exame para quem está tentando engravidar e não conseguiu. E, na verdade, eu acho que os médicos só não indicam esse exame no período em que você está se preparando para engravidar, porque ele é um exame muito caro. Então, o exame é isso, é para avaliar as suas trompas. Como ele é feito? Bom, eles injetam, porque assim, é tipo raio-x, né, gente? Eu não sou médica, eu não entendo nada, então eu tô falando da minha experiência, tá bom? Então, assim, é tipo um raio-x, né? Você fica deitada lá na máquina lá de raio-x, né? Na caminha de raio-x, com o negócio em cima de você, né? Aquele aparelho de raio-x assim. E aí, eles injetam um contraste nas suas trompas e aí eles vão tirando as fotos para ver como o contraste vai caminhando. E é assim que eles podem ver se a trompa está obstruída ou não, se as trompas estão obstruídas ou não. Esse exame, o médico me falou isso, eu acho uma coisa importante falar para vocês. Além dele dar um diagnóstico, ele também é importante porque ele pode, em muitos dos casos, ele trata. Ou seja, quando injeta o contraste, se a sua trompa estiver obstruída, pode ser que ela desobstrua, né? Então, é muito importante fazer esse exame. Bom, o que eu senti quando eu fiz esse exame? Gente, eu vou ser sincera pra vocês, não é um exame fácil, dói bastante. Comigo como que foi, né? É desconfortável também, porque você fica lá, né, deitada, né, com as pernas pra cima assim, e aí ele coloca um negócio grande lá dentro de você. Eu não sei o nome dos aparelhos, não sei nada, eu sei que ele coloca um negócio bem grande lá, que vai até a trompa, né, até o início da trompa aqui, né? E aí ele vai e injeta o contraste. Ele vai e injeta o contraste e a hora que ele injeta o contraste é as horas que dói. Tipo assim, enquanto você tá lá só parada, ele tirando a foto, não dói.
Mas quando ele injeta o contraste, aí dói bastante. Ele não injeta o contraste só uma vez, ele injeta várias vezes. E aí, assim, é uma dor, é como se fosse uma cólica muito, muito, muito forte. Dói bastante. Aí você tem que ficar parada porque tem que tirar a foto, né? Aí eu segurava assim, aí eu falava, ai, 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 ai. Eu fazia desse jeito, ai, 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 fechava o olho e ficava falando ai, 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 porque eu tinha que ficar parada, então eu me concentrava em falar e apertar minha mão assim na maca, assim, né? Mas é uma coisa suportável, tipo assim, eu achava que era muito mais dolorido do que foi, na verdade, né? Porque eu pesquisei sobre o assunto, vi alguns relatos, então eu achava que era pior do que na verdade ele foi. Então é uma dor forte, é ruim de fazer esse exame. Dos exames que eu fiz até hoje, nesse período de 4 anos aí tentando engravidar, esse foi o exame mais difícil que eu já fiz. Mas ele foi muito importante. Graças a Deus as minhas trompas não estavam obstruídas, mas, né, as trompas não estavam obstruídas. Eu esqueci que é outra coisa que eu queria falar. Tá. Graças a Deus as minhas trompas não estavam obstruídas. Assim, eu tive uma única complicação desse exame. Essa complicação foi porque eu tinha alergia de um medicamento que eles pediram para tomar antes. Antes de fazer o exame, eles passam para você tomar anti-inflamatório e remédio para dor. E eu tinha alergia do anti-inflamatório, que é a nimesulida. Na verdade, eu já tive reação a esse medicamento outras vezes antes disso. Só que eu só fui perceber, só deu aquele estalo assim que foi o medicamento quando eu fiz esse exame. Por quê? Eu tinha saído e eu passei em casa para tomar o remédio. No caminho pra clínica, eu já comecei a ter reação alérgica do remédio. Só que na hora, assim, eu não percebi que era do remédio. Eu só falei pro meu marido, né? Amor, tá acontecendo isso e isso, né? Eu vou falar a minha reação pra vocês, porque às vezes você pode não acreditar. Mas acontece muito de muitas vezes você ter a sua reação alérgica, você dá uma espécie de candidíase. Foi isso que aconteceu comigo. Então foi horrível. E aí começou a coçar, foi aquela coisa horrível, né? E aí eu falei, mas que coisa esquisita, bem agora, né? Aí eu falei pro médico que eu tava sentindo, aí ele falou que não tinha problema a gente fazer o exame, que podia prosseguir com o exame, né? E a gente prosseguiu com o exame. Na hora do exame eu não tava sentindo nada além da cólica aqui, né? Então, depois que eu fiz o exame, continuou. E aí eu falei, gente, mas o que é? Aí eu lembrei que eu tinha acabado de tomar o nimesulida e eu dei essa alergia. E eu lembrei das tantas outras vezes que eu dei a mesma coisa depois que eu tinha tomado o nimesulida. E aí eu fui no médico, no meu médico que indicou, né, e tal. E aí ele me acompanhou, tudo direitinho, tratou e falou que realmente eu tenho alergia à nimesulida e que eu não posso tomar mais. Mas assim, não foi por causa do exame, foi por conta do remédio que eu tomei, tinha alergia e não sabia. O que acontece no caso dessa mulher que eu vi lá no Instagram, que eu comentei com vocês, ela ficou assustada porque lá no papel em que ela assinou, né, no termo de... não sei se chama termo de compromisso, não sei, um termo onde ela assina dizendo que está informada de todos os riscos do exame, né? E aí lá estava falando que a alergia, poderia ter alergia e alergia até fatal. Só que essa alergia, ela geralmente acontece por conta do iodo. O contraste é nada mais que iodo que eles injetam no seu corpo. E aí, muitas pessoas às vezes têm alergia, muitas não, na verdade é muito raro pessoas que têm alergia a iodo. Então, se você tem alergia a iodo, esse exame não é indicado para você. Se você ficar na dúvida, é só você conversar com o seu médico. O seu médico, ele vai te passar todas as orientações, vai tirar toda a sua dúvida. A minha dica para você que o seu médico passou esse exame, você está em dúvida, você está preocupada se faz ou não o exame, se você está preocupada com os riscos, fala com o seu médico. Gente,
Eu sei que médico acaba que a gente se sente um pouco intimidado por eles, né? Porque eles sabem das coisas, a gente não sabe de nada, mas tudo é conversado. Se você tem um médico que você confia, que conversa com você, você pode falar: "Ô, doutor, você me passou esse exame, mas eu tô com medo de fazer por isso e por isso. Então eu gostaria que o senhor me explicasse melhor como que é feito esse exame, quais os riscos e tudo mais." O médico vai te informar tudo direitinho. Então, assim, eu nunca fiquei sabendo de pessoas assim que teve qualquer complicação grave por conta desse exame, tá? Eu nunca fiquei sabendo. Então, talvez tenha aí na internet. Quando eu tava pesquisando eu não cheguei a ver nada sobre alguma complicação séria. O que eu só vejo as pessoas relatando mesmo é que sente dor, que é um exame desconfortável, e realmente é um exame desconfortável. Mas, como eu falei, é um exame muito importante. Então, resumindo, pra mim, a minha experiência foi na medida do possível, né, da dor que eu senti. Tirando a dor, foi tudo tranquilo, né? Eu só tive a reação alérgica, mas do remédio da nimesulida, e não teve nada a ver com o exame em si. E é uma dor suportável, é uma dor que você consegue enfrentar ela de boa, sabe? Não é... E olha que eu sou meio sensível à dor, então se eu tô falando isso pra você é porque qualquer pessoa consegue. Então você vai conseguir passar por esse exame tranquilo, tá bom? Eu sei que uma coisa que eu quero deixar pra vocês, uma mensagem que eu quero deixar pra vocês, é que eu sei que muitas vezes na vida de tentante, né, a gente sente medo, a gente sente tanto medo. Inclusive, um exame desses, né, ele gera medo na gente, né, mas eu aprendi que a gente é mais forte do que a gente imagina. Eu pensei assim que eu não ia aguentar sozinha, sabe, porque o Lucas não podia entrar na sala comigo e tal. Eu pensei que eu não ia aguentar ficar lá sozinha e enfrentar isso. Mas me deu uma sensação tão boa quando eu tava lá fazendo aquele exame, sentindo aquela dor que é ruim, né? Porque sentir dor é horrível. E aí me deu uma sensação tão boa, assim, de ao mesmo tempo que eu tava sentindo dor, eu falei: eu consigo, eu sou forte, sabe? Deus tá comigo. E aí eu passei por exame e fiquei super de boa e ao mesmo tempo orgulhosa de mim mesma, de ter enfrentado aquele momento, assim, eu e Deus, né? E é isso que eu quero deixar pra você. Talvez você tá preocupada, talvez você tá com medo de alguma coisa que tá passando no seu corpo, que tá acontecendo com você. Mas eu quero te falar que você é mais forte do que você imagina. E além da sua força natural, né, de você ser forte, Deus está com você. Não sei se você acredita nele ou não, mas eu creio que ele está com você e que ele vai te dar a força quando você achar que não tem mais força. Ele vai dar a força que você precisa, tá bom? Então é isso, gente. Esse é um vídeo bem rapidinho, só para contar para vocês a minha experiência desse exame. E eu espero que tenha sido bênção na sua vida de alguma forma. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!